Nosso programa Sagres em Tom Maior, aqui a nossa programação, nós começamos com um tema, lembrando a você, né, que o programa tem a minha apresentação nessa primeira etapa, depois vem a Letícia Martins e encerramos com a Natália Freitas. Nessa primeira etapa, comigo eu recebo a Lívia Bailão, o Johan Germano, Charlie Pereira e a Letícia Martins, né, nessa etapa, nessa produção, nessa sequência do Sagres em Tom Maior. E o nosso primeiro tema é dar espaço, abrir a oportunidade para que escritores possam apresentar o seu trabalho. E aí o nosso assunto está relacionado com uma advogada especializada em contas, no tributário, na matemática. Ela abraça o universo da literatura e lança seu primeiro romance. Para falar sobre esse assunto, aqui no Sagres em Tom Maior, nosso tema é literatura. Vamos conversar com a advogada e escritora Liz Vecchi, que lançou seu primeiro romance, O Farol de Bill Baggs. Comigo, inicialmente, a Liz. Você já pode acompanhar aí no meu lado direito a Liz, já na tela. Seja muito bem-vinda, Liz. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sagres. E comigo... Eu peço desculpa porque a energia falhou aqui, a gente não pode ensinar em algum momento, tá? Não, combinado. Isso faz parte desses tempos inéditos. Não digo nem de novo normal, né? Faz parte dos tempos inéditos. E comigo também a Lívia Bailão, minha companheira. Já tomamos um café hoje cedo. Seja muito bem-vinda, Lívia. Oi, Vinícius. Boa tarde para você aí no estúdio. E a toda a equipe do Tom Maior, do Sistema Sagres, a Liz. Boa tarde, Liz, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco e um grande abraço a todos que nos acompanham pela internet, pelo rádio e pela TV. Uma ótima semana, né, Vinícius? Começando já em alta frequência. Com certeza, e para nós em alta rotatividade. A Lívia estava aqui no Núcleo Seu Jaime, aqui na sede do Sistema Sagres, e ela... Esse tanto de gente aqui 6 horas da manhã e corre para um lado e corre para o outro e tal. Normalmente não tem esse tanto de gente aqui e tal. Eu falei, não, nós vamos ter o debate agora, a segunda parte com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E a gente na correria para realizar o debate. Foi tecnicamente um debate perfeito, o que nos cabia de oportunidade. Nós tivemos uma atuação exemplar. E aí ficou a cargo dos candidatos e dos eleitores observarem todo esse processo. Mas vivemos hoje um dia agitado, uma semana que começa assim e vai terminar no domingo, Lívia, com mais de 18 horas de programação do dia do voto. É isso daí, vamos nos preparar, né, Vinícius? Afinal de contas, é a cidadania e a democracia a todo vapor. É o voto alma em cura. De preferência, não faço votos. Bom, nós chamamos a Liz para participar hoje aqui no nosso programa para falar um pouco sobre o livro que ela lançou nesse mês de outubro, que é O Farol de Bill Baggs. Liz, conta um pouco sobre a sua biografia, como é que te despertou ser escritor, escrever o livro, como é que foi a sua rotina de escrever um livro, até para que seja de inspiração para quem está a fim de escrever seu primeiro livro, partir para essa carreira aqui no Brasil ou fora, enfim. Como é que você pensou tudo isso? Conto sim. Vinícius, os meus pais são leitores vorazes, tanto meu pai como minha mãe. Meu pai, ambos são advogados, têm formação em história, então leitura sempre foi algo muito estimulado e muito lúdico lá em casa. Leitura sempre era um momento de descanso e de lazer. Não foi difícil fazer opção pela área de humanas e escolher o direito tributário, até porque minha mãe é advogada tributarista. Então, foi fácil fazer opção por essa área. Inclusive, você comentando do debate dos prefeitáveis, nós sempre participamos dessas discussões porque o direito tributário está muito ligado ao investimento, à atração de investimento, à melhora no potencial de trabalho da empresa.
Então, eu sempre estou atenta a questões ligadas a negócios, a mudanças de governos, né, para que eu possa estar instruindo os meus clientes. E no ano passado eu estive na Flórida e conheci o Farol de Bill Baggs. E Bill Baggs foi um ativista político muito relevante no sul da Flórida. Ele foi uma pessoa que lutou pelos direitos civis das pessoas negras naquela região, na década de 60, lutou contra a guerra do Vietnã e por isso, inclusive, foi indicado para o Nobel da Paz. E o Farol foi nominado, né, com o nome dele, Bill Baggs, exatamente por causa desse trabalho e também do trabalho que ele fez para que a ilha onde o Farol fica não fosse completamente explorada pelo ramo imobiliário. Então, o local onde fica o Farol é um local praticamente selvagem, porque foi mantido dessa forma por um trabalho que o Bill Baggs fez naquele local. E o meu protagonista, sabendo dessa história, ele usa a imagem do Farol. O Farol fica numa ponta de uma ilha na Flórida, então é Caribe, né? Então fica numa ponta de uma ilha e aquela vegetação bem selvagem, de verde misturado com palha, e isso chama a atenção dele quando ele vê os olhos da protagonista. Então, por isso, o Farol ficou como algo que chamou a atenção dele e ele acabou, ao olhar para ela, lembrar-se daquela cena que foi um local onde ele já esteve. Liz, uma dúvida, que talvez eu tenha perdido. O Bill Baggs é real ou fictício? O Bill Baggs existe, sim, e o Farol também. Olha só, então são inspirações. Que você conheceu nessa viagem que fez à Flórida, não é isso? Sim, sim. No início do ano passado eu estive lá e conheci o Farol e fiquei muito impressionada. Depois conheci a história do Bill Baggs e fiquei também muito impressionada. E construí um personagem que também é impressionado com essa história, o que eu já acho legal, porque ao conhecer a protagonista, ele conta para ela a história do Farol, isso que eu estou contando para vocês, que ele era um ativista político. E isso chama a atenção dela. Então, ela é uma mulher múltipla, uma mulher contemporânea, como nós, que trabalha, que cria coisas. Então, a atenção dela é atraída não somente porque ele é um homem que eu descrevo como um homem interessante fisicamente, mas também porque ele tem preocupações políticas que vão além da beleza física. Vinícius, posso perguntar aqui para a Liz, que eu fiquei curiosíssima. Eu ia te perguntar, né, quais foram os desafios de se escrever de compatibilizar escrever esse livro com a sua profissão que você já tem, né, no direito, com o fato de você ter filhos, né, que aqui a gente viu na sua biografia, enfim, essa demanda toda do universo feminino. Mas antes, já que você deu a deixa, eu queria perguntar, qual a semelhança entre você e a personagem do seu livro? Olha, a personagem é uma publicitária, não é uma advogada. As pessoas que me conhecem, quando leem, e eu reuni um grupo de amigas para serem as leitoras iniciais, que a gente chama de leitoras beta, elas falam que pinçam da história determinadas frases e colocações, mas na boca de todos os personagens. Elas conseguem me ver fazendo colocações na boca de todos os personagens. Por exemplo, essa história do Bill Baggs me chamou a atenção, pessoalmente, né, pela luta dele, principalmente nesse momento que nós estamos discutindo a questão do racismo de novo, uma coisa que já devia estar tão bem elaborada por nós, né? E então elas falam que veem na boca dos personagens traços da minha personalidade. Ótimo, nós vamos ler, né, Vinícius? Olha, aconteceu. O desenvolvimento da história aconteceu quase como uma epifania. E depois eu, estudando, fiz cursos de escrita criativa, a gente tem como referência grandes escritores. Então, quando eu cito, não é porque eu estou dizendo que eu sou semelhante a eles, não. Eles são referência para mim. Mas tanto Stephen King quanto o Haruki Murakami, que são romancistas, falam que a inspiração ela vem de fato assim,
É como uma epifania, né? Você sente o desejo de escrever uma história e aquela história vai se formando na sua mente. Dizem que Tolkien também falava isso. Você não manda na história, a história manda em você. Você só coloca no papel e começa a organizar. Então, quando eu comecei a fazer os cursos de escrita criativa, eu já estava no final da escrita do Farol. E eu percebi que tem um impulso natural, até por causa da minha formação em humanas, na estruturação da história, na construção do que a gente conhece como jornada do herói, em que você constrói. Isso foi feito no Farol de Bill Baggs quase que intuitivamente. Agora que eu já estou escrevendo o 3º livro, eu já consigo administrar isso com um pouco mais de técnica. Mas durante a escrita do Farol, isso foi intuitivo. E eu percebo hoje, repassando a leitura, que funcionou. A história tem uma estrutura de verossimilhança, de atração do leitor, de mudanças do plot, mudanças da estrutura inesperadas, que é algo que está contido nos cursos de escrita criativa para romancistas. Liz, e você destaca, até mesmo no texto de apresentação, e você reforça agora na sua entrevista, que foi buscar cursos de escrita criativa. Em que momento você, no seu desejo, na sua vontade de se tornar uma escritora, sentiu essa necessidade? Porque eu vejo o escritor, muitas vezes, assim, igual arquiteto, igual às vezes até o próprio jornalista, o administrador, onde se estuda muito, tem muita técnica envolvida, ou técnico de futebol, mas todo mundo acha que sabe o que faz, né? E todo mundo acha, ser escritor é só escrever. Em que momento que você entendeu que precisava fazer cursos, se aperfeiçoar para ser uma boa escritora? O bom de vir de uma casa de escritores é que eu sempre tenho uma relação muito de humildade com a escrita. Para quem já leu os clássicos que eram obrigatórios na minha casa, quando começa a escrever, sabe o quão distante você está. Então, isso sempre me dá um temor reverencial. Eu confesso que me ajudou muito ler os livros de uma autora americana que está muito comentada agora porque ela fala sobre vulnerabilidade, que é a Brené Brown. Ela é um dos TED Talks mais ouvidos, né, do TED, e ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, que é você colocar para o outro ver a obra que você fez. Então, eu sabia e sei que o livro não é uma obra que premiada. Ele é um livro de literatura para descanso, é o que a gente chama de literatura de entretenimento. Eu sei que ele pode ser melhorado. E pensando nisso, e ainda devotada com o prazer que eu senti da escrita, da construção da história, da discussão dos personagens, eu fui atrás de aprimorar a técnica. Então, eu comecei errado. Eu escrevi primeiro para correr atrás dos cursos depois. E ao começar os cursos de escrita, o feedback dos professores foi sempre: você tem facilidade nisso, você pode investir. Que é onde a gente chama de vocação. A vocação não significa que você não precisa ser burilado. Precisa. Mas você faz aquilo sem dor, né? A história flui, a escrita flui. Talvez por isso eu tenha conseguido fazer enquanto eu continuo trabalhando, né? Continuo mantendo o escritório, preciso fazer viagens. Ano passado foi um ano de mudança de governo aqui em nosso estado. E a área tributária teve grandes mudanças no ano passado. Então, o governo do Distrito Federal começou a fazer grandes projetos, querendo atrair empresas. Então, eu passei ano passado quase que uma vez por semana ou duas eu estava no Distrito Federal. E nessa ponte aérea, tendo que esperar voo, eu já sei inclusive todos os horários de voo que tem de lá para cá, daqui para lá, me deu muito tempo para poder sentar e escrever no aeroporto. Então, eu costumo dizer que meu livro é uma literatura de aeroporto. Bacana. Quanto mais eu escuto você falar, mais eu fico curiosa com o seu livro, com a história, com como você traz sob a sua ótica, né, a ótica do seu personagem, perdão, a história de Bill Baggs, né? Então, estou super curiosa aí com o livro. Liz, bom, você comentou, né, que foi um livro que você
conseguiu escrever confiando, né, a sua atuação profissional. Vinícius, estamos vendo aí na tela o farol, né? Tá vendo aí? Você consegue ler a frase? Não tô... Eu consigo ler. No alto do farol, aí está escrito aqui: não será um caminho fácil, mas as consequências das nossas decisões sempre nos alcançam, por mais que tentamos fugir. Quase uma alma em cura. Exatamente. A Alma em Cura é o nosso quadro, Liz, que a gente faz após a entrevista, que eu sempre trago uma reflexão sobre autoconhecimento, sobre, né, a gente olhar para dentro, mas muito bacana. Que bom. Posso seguir aqui com a pergunta? Pode perguntar. Nós temos mais uma. Temos espaço para mais uma. Tá. Liz, deixa eu te perguntar, que conselho você daria para alguém que tem esse chamado como que você teve, mas não sabe por onde começar, se vê perdido, alguém que tenha esse gosto, né, pela escrita, pela leitura? O que você poderia dizer, então, para quem nos vê e nos ouve agora sobre isso? Bom, eu vou sentar nos ombros de Stephen King, porque eu tomei conselho, foi dele, e ele disse: se você quer escrever, leia muito e escreva muito. Então, até nós estamos passando por um momento em que estamos rediscutindo a tributação do livro no Brasil, o que é lamentável. Nós temos que voltar a essa discussão. É obscurantismo nós pensarmos em aumentar a tributação do livro. A ideia é deixar o livro acessível para que as pessoas possam ter acesso a conhecimento, a literatura. É assim que o gosto será despertado, é assim que ela vai aprender a tomar coragem para poder fazer suas próprias histórias. Então, ler muito e escrever muito. Escrever. E depois deixar a vulnerabilidade de lado, porque colocar a nossa obra na rua nos deixa vulneráveis. Então, deixar a vulnerabilidade de lado e se expor. Liz, para quem quiser comprar o livro, como é que faz hoje? Quais são as opções? Hoje, o e-book está disponível na Amazon. Para quem tem Kindle Unlimited, o e-book já está gratuito. Você pode baixar gratuitamente no seu e-book. E se você quiser adquirir o livro físico, você pode fazer um cadastro no site. O site tem o mesmo nome do livro, o faroldebilbags.com.br. Bill Baggs é um nome de um americano, então é com 2 L's e com 2 G's. Lá você faz o cadastro e eu mando o livro para você. Se for em Goiânia, eu mando por motoboy. Se for fora de Goiânia, eu mando pelo correio. E durante o mês de novembro, toda a venda do livro será revertida para a ONG Missão Resgate da Paz, que cuida de mulheres dependentes químicas. É uma ONG da qual eu sou diretora, fui presidente durante alguns anos e trabalha na recuperação de mulheres dependentes químicas já há 20 anos. Muito bacana. Então a gente pega e ajuda ainda uma instituição. Vale... Todo o valor do mês de novembro será revertido para eles. Muito, muito bom, muito bacana. Parabéns, Liz, pelo trabalho, pela iniciativa. E a gente espera que com esse espaço aberto a gente possa alcançar muita gente acompanhando ou como e-book ou como livro físico, enfim. Do jeito que a pessoa preferir ler e passar o tempo, mas que tenha a oportunidade de uma boa leitura, de uma boa história. Parabéns a vocês pelo programa, pelo interesse, por divulgar o livro goiano, por divulgar escritores. Sou muito grata por isso. Muito obrigada pelo espaço. Conversamos com a Liz Weck, ela que é advogada tributarista, mas, como explicou para a gente agora há pouco, em meio a viagens no ano passado, a espera nos saguões dos aeroportos brasileiros, ela escreveu esse livro, O Farol, de Bill Baggs, que está disponível para você. A gente vai colocar a reportagem daqui a pouco no sagresonline.com.br, a gente já põe o link já para facilitar a sua participação e para você buscar as informações necessárias, você que tem o interesse de comprar, de adquirir esse livro.